Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, no nosso último encontro, nós abordamos aqui no nosso canal a respeito, aí continuando, sobre a história romana, dando continuidade aqui à questão das dinastias dos imperadores romanos. Nós tínhamos falado, a respeito aí dos imperadores virtuosos de Roma, a dita dinastia Antonina, que ela substituiu, ou Antoniana, que ela substituiu a dinastia dos militares, que a gente chama ali de dinastia Vespasiana. A dinastia Antonina, que ela foi marcada justamente pelo panteísmo, vamos dizer assim, a aceitação aí do helenismo grego aí como uma força motriz cultural para Roma, para um desenvolvimento, para uma espécie aí de vamos dizer assim, acentuação, uma estabilidade, uma pax em relação cultural, justamente tendo aí como, vamos dizer, vertente principal o helenismo, grego ali, que, vamos dizer assim, tanto Nerva quanto ali os seus sucessores, como Adriano ali, caso antes dele ali Trajano, Marco Aurélio ali e os seus sucessores, adotaram justamente essa prática, de você helenizar, digamos assim, o Império Romano. Porém, obviamente, como nós explicamos aqui, eles buscavam, vamos dizer assim, criar uma espécie de panteão de divindades, e ao mesmo tempo que eles respeitavam, vamos dizer assim, entre aspas, toleravam as outras crenças, eles ao mesmo tempo eles tentavam incluí-las nesse panteão como fosse uma espécie de salada de frutas de tudo que tem ali na questão de crença, seria uma espécie de panteísmo, e isso de certa forma não condiz muito com algumas crenças, como o caso do próprio cristianismo, no qual é a revelação de um Deus único, embora ainda assim com a dinastia Antonina, por uma certa intercessão ali, a vontade de Deus ali, que o cristianismo ele foi poupado das perseguições que ocorriam na dinastia Vespasiana. Continuavam, obviamente, as perseguições, porém não tão institucionalizadas pelo Estado, então as oligarquias é que faziam um trabalho sujo, mas o cristianismo havia sido poupado da perseguição institucionalizada, e os judeus, obviamente, se rebelaram contra Roma, que nós explicamos ali, terminaram de ser destruídos, num levante ali por parte ali, no caso de Adriano, que os derrotou, e mudou, o nome da província de Judéia para Palestina, daí que surge esse nome Palestina, mas foi por uma mudança justamente para evitar, esse retorno dos judeus àquela região, justamente pela agressividade deles, enfim, toda essa questão aí local, étnica, Então foi uma dinastia marcada por essa situação. Porém, saindo um pouco do escopo estatal romano, da questão do império, enfim, nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto que diz respeito aí justamente à questão de crença, nesse caso o judaísmo e ao cristianismo, que é um assunto extremamente espinhoso, polêmico, mas que ao mesmo tempo ele é muito atual também em certa parte, porque está presente nos nossos dias de hoje, em algumas ideologias, em alguns grupos, enfim, voluntariamente, embora as pessoas não saibam, mas cujo o início disso tudo data justamente do início da própria Santa Igreja, que não tem a ver com a Igreja Católica, não tem a ver com os dogmas cristãos, mas sim com o próprio a malversação, o mal entendimento ou a perversão, digamos, da própria liturgia em si, da própria escritura sagrada, da Sagrada Escritura, aí a malversação e a falsa interpretação, enfim, que a gente pode chamar aí do vilipêndio, da Sagrada Escritura, que vem a ser o que? Nós vamos falar hoje aqui sobre o início das ditas heresias, Nós vamos falar aí a respeito das heresias, Nesse caso, no aspecto aí de duas seitas, vamos dizer assim, que no caso uma seita e outra uma heresia,
que seria a primeira heresia, digamos, dentro do cristianismo, que justamente elas vão impactar muito, digamos, a sociedade no mau sentido, né? Porque elas saem, digamos, do escopo real, né? E como que o cristianismo, digamos assim, ele vai combater, digamos, né, essas heresias, né? E começa esse combate justamente nesse período, né? Que nós vamos falar aqui justamente a respeito desses dois fatores aí, né? Dessas duas seitas aí, ou heresias, a gente pode dizer, né? Que são aí a Cabala, né? E a gnose, né? Ou gnosticismo, como vocês queiram falar, que são aí basicamente duas heresias, né? Uma, digamos, aí postulante aí do judaísmo, né, que é a Cabala, e no caso do cristianismo, que vem a ser aí a gnose, né, o gnosticismo, que começa a ocorrer ali justamente já no segundo século ali, né, da era cristã, né, no ano 100 e pouco ali já, que é, no caso, a primeira heresia que ocorre, né. Nós vamos falar a respeito desses dois assuntos e quais vamos dizer assim, as consequências, né, dessas heresias e por que elas se aplicam tanto, digamos, no decorrer da história nos dias atuais, né? Nós vamos falar a respeito disso e até para o pessoal poder entender um pouco melhor como que é a dinâmica, né, desse grande problema, né? Então, pessoal, eu espero que desde já o pessoal aí deixe o like aí no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal, deixe um like aqui no nosso vídeo, né? Acompanhe as nossas novidades, né? Se tiverem aí comentários a fazer a respeito, né, sobre aí os nossos vídeos, queiram estar acrescentando assuntos, requisitando aí para o pessoal aí, quem quiser algum assunto específico futuramente, né, que seja falado dentro da linha histórica, enfim, ou dentro dos assuntos que nós já estamos abordando, podem deixar aí nos comentários, que estamos aí à disposição, né? E vamos começar desde já o nosso vídeo. Então, pessoal, começando aqui, né, a abordar a respeito desse assunto, inicialmente nós temos que entender o que vem a ser heresia, né? Que as pessoas elas não entendem muito bem o significado dessa palavra. Para muitos, né, para os mal entendidos aí populares, o pessoal que às vezes não tem conhecimento a respeito do assunto, heresia não tem nada a ver com descrença. As pessoas elas confundem, elas acham que a pessoa que normalmente ela não crê no dogma. Por exemplo, um pagão, um indivíduo que não crê no dogma, ele não é um herege, até porque ele não faz parte da dogmática. Qualquer dogmática que seja, de qualquer assunto relacionado à crença, relacionado a seita, relacionado, enfim, a qualquer, vamos dizer assim, ali, a gente pode dizer assim, preceito moral, enfim, a qualquer código moral, o indivíduo que ele não participa desse código moral, que ele não bebe desse código moral, não tem conhecimento a respeito do código moral, ele não pode ser um herege, ele é simplesmente uma pessoa que um descrente, que conhece, né? Porém, no caso, o herege, ele é justamente aquele que ele compreende a versação, que ele compreende que ele é um iniciado, que ele compreende a dogmática, a ortodoxia, que ele compreende todo o escopo de princípios, de valores que compõem uma crença, que compõem ali um código moral, e ele, vamos dizer assim, perverte esse código, ele, ou digamos, o compreendimento dele é errôneo, é um compreendimento ali, de certa forma, incerto, né? não correto, um compreendimento incorreto, né? Às vezes apaixonado, ou nesse caso seria mesmo aí o vilipêndio mesmo, né? O uso ali para más intenções, a interpretação focada em interesses, ou mesmo ali corrompido ali por problemas pessoais, corrompido ali por más compreensões, né? A gente pode dizer assim, a perversão do próprio código em si. Isso seria a heresia, né? Que a gente chama de herege, é justamente esse, aquele que compreende, mas que ele perverte, né? Então, basicamente, as heresias, elas existem desde o início da humanidade, porém,
em relação a diversas crenças, né? Obviamente, se você compreende a dogmática e você trai a dogmática ali, você a perverte, você é um herege. Porém, dentro do escopo que nós vamos abordar aqui, que vem a ser a questão do judaísmo e, no caso, do cristianismo, né, nossa fé cristã, a questão das heresias ela surge muito de forma inicial, né, de forma muito prematura, até por várias questões, né? No caso do judaísmo, ela foi mais tardia. No caso aí da Cabala que nós vamos abordar, é mais tardia pela questão aí de influências externas, né, que vai modificar um pouco e até a própria descrença da própria população judaica em si. No caso do cristianismo é diferente, pela questão da liberdade justamente oferecida pelo próprio cristianismo, a questão da livre escolha, né, do livre-arbítrio, e a busca, digamos, pela santidade, né? O cristianismo ele não obriga, ele não é como certas crenças que nós vamos abordar posteriormente que forçam as pessoas a uma conversão. Não, o cristianismo, ele, justamente a conversão, ela se faz através, digamos, da lógica, né? Da verdade, né? Da revelação da verdade. Então, é uma conversão que ela é diferente, então ela ocorre de forma lógica, e isso tem o preceito de você acreditar de forma completa na ortodoxia, da forma como ela é do início ao fim, assim como aquela questão de que você acredita, mas que, digamos assim, aquelas pessoas que vivem às vezes ali meio, não vou dizer confusas, né, porque a própria Santa Igreja, a própria fé, enfim, a própria dogmática, ela impede esses erros, né? Ela garante, através da sua própria escritura, da própria filosofia cristã, que tudo se explica, né? Tudo está ali na Sagrada Escritura e se auto-explica, mas as pessoas, algumas, justamente por não quererem, às vezes, compreender as escrituras, ou mesmo, enfim, não seguirem a própria hierarquia, terem ali suas paixões próprias, elas confundem um pouco essa questão, né? Então, podem surgir problemas errôneos no meio, né? E no caso do cristianismo, ocorre justamente também a questão da heresia lá já no início do próprio cristianismo, uma vez em que estava-se ali a igreja se desenvolvendo, né? Estava ali florescendo, né? Se estabilizando, e indivíduos ali que, vamos dizer assim, de fora, vamos dizer assim, né, que se convertem em pouco período ali o cristianismo, num período muito curto, começam a que, por não estarem, digamos, ali ainda na dogmática, né, seguindo a ortodoxia, querem ficar compreendendo de formas diferentes, ou abordando a fé de forma diferente, enfim, fazendo coisas ali que não deveriam, né, enfim, e isso vai se tornar ali uma questão ali real, né, existente ali no segundo século. Nós vamos abordar justamente essa questão, né? Então, começando aí justamente pela questão da Cabala, né? Nós vamos falar primeiro aí desse grande mal, digamos assim, que ele influencia aí todo o mundo moderno, desde, vamos dizer assim, do início do cristianismo até os dias atuais. A Cabala, ela vem aí influenciando de forma negativa muitas coisas na sociedade, de forma terrível, inclusive, até em certo ponto. Por quê? Nós vamos abordar essa questão. Há de se iniciar aí essa questão porque, vamos dizer assim, que o judaísmo, por si só, ele já não é, como nós já abordamos aqui em vídeos passados, ele já não é vamos dizer assim, a etnia, vamos dizer assim, eles são um desdobramento, né, vamos dizer assim, uma descendência da etnia hebraica, né, que os hebreus, sim, realmente, foram um povo eleito por Deus, sacramentado, né, são os hebreus, né, o povo de Abraão, né, que veio lá de Ur, lá da Suméria, enfim, primeiro império, toda aquela história, né, de milênios ali deles, ali, né, de séculos dos hebreus, história hebraica, ela se finda, digamos assim, com a divisão dos reinos, né? Quando Judá ali ela surge e o povo judeu ele descende, né, do povo hebreu, né? E nessa época dos judeus você tem ali
o surgimento dos profetas na época, né, que começam a pregar sobre a vinda do Messias, né, as grandes profecias. E entre elas está lá a profecia, se não me engano, de Ananias, se não me engano, não lembro o nome agora do profeta, que diz que Cristo vai vir um sofredor, né, que é no caso, o próprio Cristo, né, o Messias vai vir um sofredor, que é Cristo. E os judeus, eles preferem, digamos assim, ali as profecias de outros profetas, como por exemplo de Jeremias, de outros ali que dizem que Cristo é rei, né? Cristo é poderoso, Cristo ele é, enfim, o Messias, ele, não que Cristo não seja rei, Cristo é rei, mas eu digo assim, ele é no pensamento deles ele é, digamos, poderoso no sentido material, é um indivíduo púnico, uma pessoa que tem poder de punir os inimigos, vamos dizer assim, poder ali num sentido de força, né? Tanto de poder econômico, poder material, como poder de força. E isso é presente, digamos, na cultura judaica. E eles rechaçam a ideia, digamos, do Messias Salvador, o Messias ali sofredor, o Messias redentor, né? Então eles não passa pela cabeça deles essa ideia. E nesse mesmo período, como nós já tínhamos abordado um tempo atrás, o que ocorre? O povo judeu ele foi muito influenciado num período ali antes dos Macabeus, né? Antes do período dos Macabeus, que reunificaram de certa forma ali o território judaico. Aquela terra ali da Judéia foi muito influenciada pelo paganismo, né? Num período, principalmente o paganismo persa, no período em que a Pérsia ela foi ali, enfim, que a Judéia se tornou uma espécie de protetorado ali da Pérsia, né? E os persas eles eram panteístas, eles eram herdeiros ali da questão do mundo helênico, né? Eles tinham essa influência do mundo helênico alexandrino e eles eram panteístas, então eles tinham ali divindade pagã de tudo que era tipo, né? Um deles, né, umas coisas bizarras, por exemplo, era Moloque, lá que o povo sacrificava criança, né? Então era uma coisa assim terrível, era um troço bizarro, uma coisa feia. E o que acontece? Dentre essas crenças, vamos dizer assim, né, desse panteísmo, você tinha alguns tipos de cultos, digamos, zoroastrismo, coisas ali voltadas no sentido esotérico, de que eles pregavam que as divindades tinham dualismos. E o que seria dualismo? Quando uma divindade ela tinha duas personalidades, ela tinha a sua persona boa e a sua persona má, vamos dizer assim. Então olha que loucura. Então, no início, para os hebreus, para os judeus, os hebreus tinham uma compreensão muito certa, né, muito assertiva sobre Deus, uma vez em que, bom, foi o povo ali que foi salvo por Moisés, né, a lei mosaica. Então o povo ele foi, digamos assim, ele conviveu ali com o próprio Deus, né, com a própria revelação divina ali atuante, né, de uma forma muito direta. Então eles tinham compreensão da persona de Deus, né? Só que isso com o tempo, vamos dizer assim, com essas influências pagãs na região da Judéia, as pessoas começaram a perder essa noção dessa verdade, né, que precisou ser reafirmada com a vinda do próprio Messias, para comprovar o quê? Que Deus ele é uma única figura, que é o que nós entendemos, é um único ser. Ele não tem uma personalidade diferente, ele é um ser 100% amor, um ser 100% perfeição. Se ele é 100% perfeito e 100% bem, 100% amor, ele não pode ter mal, né? Ele é desprovido de mal. Deus é todo bem, 100% bem. Porém, o que ocorre? Esse dualismo ele permaneceu meio que ali entre esses grupos pagãos na Pérsia, né? Mas de certa forma influenciando ali os judeus, né? Porém, ele permaneceu ali incubado, permaneceu quieto ali, uma coisa, digamos, ali meio que amórfica, né? Enfim, influência externa
né, que aparentemente não causaria nenhum dano, digamos, à sociedade ali judaica. Porém, o que acontece? Com o passar dos séculos, né, o povo judeu começou a ver que o Messias que eles queriam, né, enfim, que o materialismo deles queria, né, que o bolso deles, o poder deles queria, não vinha. Né? Na realidade, vai vir justamente o Messias Salvador, né, que eles não queriam, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E eles começam a fazer o que? Alguns grupos, né, as oligarquias de fariseus e outras oligarquias. Por trás dos panos, eles começam a, vamos dizer assim, trabalhar o Talmud, né, começar a revisar o Talmud. Talmud, que para quem não sabe ali é o compilado ali das Torás, né, de todo o ensinamento judaico ali. E eles começam a interpretar o Talmud justamente se ancorando, basicamente, né, nesse dualismo persa. Olha que coisa, né? Uma vez em que a Pérsia ali influenciou muito eles, né? Eles eram protegidos ali pela Pérsia. Então, por causa desse dualismo, alguns desses indivíduos começaram a interpretar a Torá segundo algo pagão. Olha que coisa absurda. Segundo o dualismo pagão. E eles começaram a chegar numa Gênese, uma interpretação diferente da Gênese. Olha que loucura. Por aí você já começa a ver que pro judaísmo original, povo hebreu, povo ali monoteísta, isso por si só já seria uma heresia absurda, uma vez que para eles a Torá é o equivalente à Bíblia cristã, né? Se não mais, equivalente aí no caso aos sacramentos cristãos. Está acima da própria Bíblia cristã, no caso dos sacramentos. Tá um negócio feio mesmo. Eles começam a interpretar, digamos, a própria Gênese deles de uma forma dualista. E eles, que eles criam um nome diferente para a Gênese, que eles chamam de Tzimtzum, algo assim. Que ela vem a ser justamente uma espécie de Gênese dualista, vamos dizer. E nessa Gênese dualista, você tem Deus não interpretado como o Deus único, né? O Deus criador, o Deus onipotente, mas como uma espécie de divindade, um Deus que ele tem duas personalidades. Olha que loucura. Você tem o Deus que cria, o Deus que, digamos, ele é o regente de tudo, o regente do cosmos, o regente da eternidade, o Deus da eternidade, né? Que seria o Deus bom, né? Que é o criador, digamos, da eternidade, o ser que se ancora na eternidade. E você tem o Deus mau. Olha que loucura. Você tem a personalidade má de Deus, que seria, digamos, o tal do demiurgo, né? Que vai lá e é o criador do mundo material. Olha que loucura, criador do universo material. E na cabeça desses hereges, vamos dizer assim, né, o demiurgo, ele cria esse universo mau, e tudo que está nele apodrece, cai, enfim, morre, né? Tudo que nasce no universo, na entropia, né, como todos nós sabemos dentro da ciência, na entropia, tudo que nasce está destinado a morrer, tudo que começa está destinado a acabar. Isso é normal, o universo está destinado a acabar. O universo tem um fim. Isso ninguém nega dentro da criação, dentro do cristianismo, a fé, ninguém nega que o universo tem um fim. Muito bem. Porém, nesse dualismo começa a ter certos problemas. Por quê? Vamos dizer assim, justamente por ser esse dualismo, esses indivíduos, né, cujo nome para essa gênese, né, para essa seita, eles colocam o nome de Cabala, né, eles criam esse nome chamado Cabala. A ideia deles é o quê? Eles acreditam sim na questão apocalíptica, né, tal como os judeus acreditam, tal como os cristãos acreditam, enfim, na questão apocalíptica, né, no julgamento, acreditam na vinda do Messias. Porém, para eles, como eles seguem o mesmo segmento dos judeus, eles acreditam que o Messias ainda não veio e também desconsideram a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o que acontece? No pensamento deles, a situação é a seguinte: como você tem como esse universo material ele não presta,
ele é mau, ele é ruim, ele é degradante, então nós temos que apressar a vinda do Messias, né? Uma vez em que os judeus não fazem isso, os judeus simplesmente sentam a bunda no lugar e esperam o momento em que o Messias vai aparecer, né? Parece aquele desenho do Homer Simpson sentado numa cadeira, tipo, mexendo os dedinhos esperando acontecer alguma coisa. Não está errado, de certa forma, até porque não somos nós que somos responsáveis, que escolhemos o momento em que Deus se manifesta. Deus se manifesta da forma que ele, como ele quiser, né? Então o Messias veio no momento em que ele quis. Ninguém foi lá e brigou, não, o Senhor Jesus Cristo aparece aqui, vem aqui, resolve a situação aqui. Não, ele apareceu no momento em que tinha que aparecer. Ele veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho no mundo no momento em que ele tinha que fazer isso, diferentemente da vontade, do gosto do ser humano, né, das picuinhas aí dos seres humanos, né? Enfim. E no caso da Cabala, como eles não creem que o Messias ainda apareceu, né, para eles não existe ainda, eles querem apressar a vinda desse Messias, né? Eles pensam justamente nisso. Então o que acontece? Na filosofia maluca deles, qual que é a situação? Vamos apressar a vinda do Messias. De que forma? Literalmente detonando com o universo materialista, vamos dizer, com o universo material, o universo existente, com a entropia. Então, vamos dizer assim que eles começam a justamente se deslocar, né, do segmento ali judaico. Eles começam a, vamos dizer assim, se tornarem mais incisivos na questão ali de, vamos dizer assim, destruição das culturas. Enfim, eles não têm um apreço, vamos dizer assim, nem pela própria etnia judaica, enfim, muito menos por pagãos, enfim, por cristãos, por qualquer indivíduo. Então, para eles, eles querem provocar a vinda desse Messias, né? Então eles começam a apelar ao ocultismo, vamos dizer assim, já nesse período já, tá? Tanto que feitiçaria e essas coisas são coisas do mundo antigo, né? Coisas que vêm lá do Oriente, né? Que vêm da Índia, que vêm da região dos hindus, vêm da região lá da antiga China, né? Lá dos Cheng, lá vem de mundos antigos, do xamanismo. Então eles começam a, digamos, apelar ao ocultismo, a pesquisar sobre o ocultismo, a, enfim, reunir essas informações que não deveriam estar nas mãos dos seres humanos, que deveriam ser esquecidas, né? Conhecimentos ocultos e nebulosos, aí, obscuros, justamente para tentarem apressar essa vinda do Messias, justamente para resolver o problema que o tal do Demiurgo criou. Olha a cabeça maluca deles. E no decorrer da história, o que acontece? Se você pegar, vamos dizer assim, já pro período ali, quando ocorre, né, a vinda do Messias, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, você já tem um baque, né? Porque naquele período a Judéia ela já fazia parte do Império Romano, ela já era uma província romana. E os judeus já estavam sofrendo já, de certa forma, absurdamente na mão dos romanos, né? Os romanos não estavam nem aí para eles, né, obviamente. Justamente pela rebeldia deles, por causa dos zelotes, enfim. Então eles, vamos dizer assim, vamos dizer assim, já estavam um pouco cismados, vamos dizer, com a sua própria crença. Ainda que, obviamente, vamos dizer assim, a ortodoxia judaica, né, vamos dizer assim, os mais ligados, né, aos princípios judaicos, embora eles continuassem, obviamente, fiéis ao Talmud, tal como muitos hoje ainda são fiéis. Porém, um segmento da população já começou a migrar para essa heresia, para a dita Cabala, né? E, obviamente, a vinda do Messias abalou ainda mais com essa questão, porque as pessoas viram que, né, muitos viram que a profecia de, não sei se era Isaías, agora não lembro se é Isaías ou Ananias, não lembro bem, né, o profeta lá que prega ali a vinda do Cristo sofredor, e ela ocorre, e muitos obviamente se convertem ao cristianismo, né, quando vem essa realidade, e outros que não querem aceitar, e também vem que o judaísmo está largado, eles vão lá e começam a migrar também para a tal da Cabala, né? E essa heresia ela vai se consolidando com o tempo.
E ainda depois, quando os judeus perdem em Masada, que, enfim, Vespasiano, né, e depois Tito Livio vão lá e destroem literalmente com o templo, né, derrubam Jerusalém, levam ali o templo de Jerusalém abaixo, os judeus ainda ficam mais revoltados ainda, né? É como se diz, a crença que Deus não vem no auxílio deles, né? Eles pensam dessa forma, né? Então muitos começam, tanto que ele já veio, né, na forma do próprio Messias, porém eles não têm essa crença, então eles começam a criar uma espécie de ranço, uma espécie ali de revolta, e eles começam a migrar para essa heresia, alguns deles, né? E criando uma espécie ali de sociedade oculta, uma espécie ali de grupo oculto, né? Uma seita ocultista nesse meio. Tão forte se torna isso, ainda mais depois com a derrota ali do Simão Bar Koziba, depois que Adriano vai lá e detona com ele, enfim, que os romanos conseguem massacrar ali com os rebeldes. É aí que eles realmente se fecham, né? Os judeus são exilados, muitos obviamente migram para outras regiões do Império, enfim, estão mais livres, digamos, disso, né? Ficam mais a par, mais, digamos, alheios a isso. Mas aqueles que ficam, digamos, que permanecem ali nessa revolta, nessa situação, né? Nesse capítulo, eles se tornam ocultistas, eles se tornam cabalistas nesse sentido, né? Então eles começam a trabalhar essa questão do ocultismo para justamente poderem influenciar essa sociedade destruída, esse mundo para eles apocalíptico, né? Porque para os judeus de Masada no período já foi um apocalipse em si, né? Então eles meio que tentam apressar essa vinda do Messias justamente através do ocultismo que eles não deveriam praticar, né? Até aí há de se entender que simplesmente era uma seita, um grupo, algo assim que poderia ser combatido pelos próprios ali, enfim, pelos rabinos ali, né, pelos próprios líderes ali judaicos. Porém, não é bem o que acontece. A situação ela fica tão feia em relação ali ao judaísmo, justamente por eles não terem mais uma unidade étnica, né, regional, que eles pudessem trabalhar nisso, que chega num ponto que alguns mal intencionados começam a aceitar, vamos dizer assim, a Cabala como uma espécie de designação do judaísmo. Então levou tempos, vai levar séculos para que o judaísmo consiga ali vamos dizer assim, na comunicação precária que existia no período, né? Obviamente você está em locais separados numa época que não existia comunicação rápida. Então você está em mundos diferentes, né, em locais diferentes, em realidades diferentes. Então era muito difícil a informação chegar de um lugar para outro, né? E vamos dizer assim que vai levar séculos para que o judaísmo consiga separar as coisas. E ainda assim eles não vão conseguir combater essa heresia, mas é uma heresia que infelizmente ela vai ficar permanente no mundo judaico. É uma coisa terrível, vai ficar permanente até os dias atuais. Tanto que, olha que coisa absurda, né? Você pode perceber, né, uma coisa que é latente. O cabalista, olha que coisa engraçada. O cabalista, ele quer, vamos dizer assim, desconstruir a sociedade, destruir a sociedade, enfim, massacrar toda a condição existente, material, humana, toda a condição social, enfim, destruir tudo isso para a vinda do Messias. Porém, eles não fazem isso para eles mesmos. Olha que coisa engraçada. Eles se permanecem incólumes, perfeitos, tal como na sociedade judaica. Eles têm família, eles têm toda uma organização de acordo com a lei mosaica. Basicamente, a própria lei mosaica, esteticamente falando pelo menos, ela está presente nos grupos cabalistas. Porém, para as pessoas ao seu entorno que não são cabalistas, isso tanto judeus, cristãos, enfim, espíritas, qualquer um que eles veem pela frente, é mais vamos dizer assim, mais um ativo na desconstrução social, na desconstrução humana. Então, muitas pessoas que se interagem com cabalistas, elas acabam, digamos, tendo suas vidas destruídas,
né? Não os cabalistas, as pessoas que convivem com eles. Existem casos aí de algumas cantoras, não vamos falar nomes, né? Porque é um pouco complicado, né? Mas cantoras pop norte-americanas aí que as pessoas conhecem aí, sabe? Bem famosas aí dos anos 80, sabe? Uma bem famosa aí dos anos 80, né? Uma espécie aí de super, hiper diva pop, né? Que já se disse algumas vezes cabalista, né? Todo mundo sabe, não vamos citar o nome aqui, que já destruiu a vida aí de pelo menos umas 3 ou 4 cantoras que andavam junto com ela, né? Que já pararam em clínicas de reabilitação, enfim. Tanto ela, uns outros vocalistas de bandas aí de rock, de pop, enfim, políticos norte-americanos, inclusive alguns políticos norte-americanos, alguns indivíduos aí de alto poder aquisitivo nos Estados Unidos, são cabalistas, né? Porque eles são ali de famílias judaicas, tem parentes judaicos, enfim, parentes judaicos, ou que tiveram conhecimento, foram iniciados no ocultismo, né? Iniciados no ocultismo cabalista. E eles seguem à risca justamente a agenda da Cabala. Eles basicamente ali vamos dizer, utilizam isso utilizam de numerologia, que é algo do paganismo persa, utilizam, por exemplo, na música, em letras de música, vamos dizer assim, programas políticos, em ações sociais que eles fazem, né, filantropias e coisas parecidas, né, que são só fachada. Basicamente está ali todo o ocultismo cabalista sendo aplicado, inclusive nos dias de hoje. Porque por justamente eles estarem envolvidos com a questão do ocultismo, eles têm um tipo de, vamos dizer assim, retorno material, que era o que lá no início esses judeus que se tornam hereges, eles começam a buscar. E detalhe, quando as pessoas falam hoje em dia, os judeus de Israel são maus porque muitos viraram ali ocultistas, começaram a entrar em grupos ocultistas, em grupos iniciáticos aí. De fato, existem realmente alguns. Porém, o que ocorre? Dentro do país Israel hoje, a grande maioria das pessoas que vivem em Israel não são nem de longe cabalistas. Uma coisa que é incrível de se dizer, né? Hoje na nação de Israel não existem tantos cabalistas. É uma proporção de 1%, 2% para a população do país todo, tá? Sendo que mais da metade realmente seguem o Talmud, seguem as Torás, né? Que normalmente são pessoas de classe média baixa, são pessoas ali que são lá descendentes dos sobreviventes do Holocausto, pessoas aí que viviam exiladas e que voltaram para a terra-mãe, né, basicamente. Então são pessoas de bem, são pessoas, enfim, comuns, né? Porém, a maioria dos cabalistas se encontra justamente em países que não tem nada a ver com o judaísmo, né? Países aí que hoje são países muito mais materialistas, né? Como, por exemplo, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá. Você tem muitos cabalistas nesses países. Por quê? São pessoas que realmente têm alguma descendência judaica, têm algum parentesco ou aproximação com a questão cabalista, mas que eles não têm nenhum afinco, nenhuma afeição, nenhuma ligação com o judaísmo em si. Simplesmente usam ali a premissa, né? Então, eles são muito mais ocultistas, muito mais ligados a benesses materiais, a esse paganismo dualista persa, do que o próprio judaísmo em si. É simplesmente o judaísmo entrou mais como uma espécie ali de difusor, né, de porta de entrada nessa essa revolta judaica, do que tornou-se ali força motriz. Então, a Cabala é um mal terrível dentro da sociedade. E ela vai influenciar depois, abordar muito depois, vai influenciar na questão aí da própria iluminura, né, os Illuminatis, vai influenciar o malthusianismo, né, que é a destruição também da humanidade, enfim, a redução da humanidade, a
ali o ataque à própria humanidade, o malthusianismo também vai ter uma influência cabalista. Então tudo isso tem um dedinho da cabala no meio, né? Então é uma coisa bem complicada, é uma heresia terrível, mas que o judaísmo ele não conseguiu combater. Ele teve que, de certa forma, tolerar esse mal, porque eles não tinham nenhum meio de ação. Se a cabala ocorresse, por exemplo, num território como hoje Israel, sendo que Israel não tivesse sido destruída por Roma, digamos, né, que ainda fosse um reino judaico, talvez os judeus conseguissem combater os cabalistas, talvez os combatessem, porque era uma heresia, né, obviamente. Os próprios rabinos com certeza combateriam a cabala, porém eles acabaram tolerando isso por não terem meios de ação para combatê-los, e mesmo aí pela questão da própria revolta quanto ao seu messianismo falho, né? Então foi uma questão aí bem complicada, e até hoje é algo terrível dentro da sociedade, né? Que influencia de uma forma negativa as pessoas, né? Está aí presente e não é que ninguém se meta com ela. Para quem pensa nesse tipo de coisa, aconselho-se a não se meter com isso, porque não é coisa boa, realmente. Bom, e vamos falar aqui sobre a segunda parte aqui, né, referente já ao cristianismo, uma heresia a qual ela foi combatida, mas só que ela sempre se renova, vamos dizer assim, é uma heresia terrível, né, que ela é tão ruim também quanto a cabala, e também ela está presente nos dias atuais, não propriamente de forma nominal, como uma seita, como um plano definido, mas ao mesmo tempo ela está presente em outras ideologias, em outras formas de vivência, aí em questões atuais, né, sociais atuais. A gnose, essa heresia, ela está presente, né? Como eu já falei aí, né, é basicamente a gnose, né, o gnosticismo, né, que nós vamos falar a respeito dessa questão agora, né. Bom, pessoal, em relação aí à própria gnose, né, temos que entender a seguinte situação. De uma forma, digamos, bem didática, né, essa questão da própria gnose em si, nós temos que entender que, inicialmente, a Santa Igreja, como nós sabemos, ela se inicia, obviamente, com São Pedro. Então, o que ocorre? Em relação a esta hierarquia ali, até o início do segundo século, você tem tudo muito fresco, né? A própria liturgia, a própria palavra em si, né? A própria Bíblia sendo ali escrita, né? O próprio Novo Testamento, ali todas as informações são muito frescas, porque você tinha no máximo ali 2 gerações, você já tinha um contato ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que viveram ali, que vivenciaram, que viram, que tocaram no próprio Messias, né? Então é muito fresca a informação, você tem ali um contato muito, muito próximo, né? E digamos que no segundo século, ali você já tem não um distanciamento muito grande, mas, como nós já dissemos, a Santa Igreja estava se formando, estava florescendo, estava ali se estabilizando, né, organizando todas as escrituras em um único compilado que seria o Novo Testamento, né, organizando tudo, toda essa questão, estabelecendo ali, organizando os dogmas segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso era primordial, né, e além de se contar que era um período de perseguições, nos quais, além de ter que lidar com essa questão de organizacional, eles eram perseguidos pelos romanos, né, então eles viviam se refugiando, então eles viviam se deslocando. Isso é muito complicado, né? Foi um período muito difícil, até para o próprio cristianismo, para conseguir se estabilizar, né? Enquanto crença, e poder se expandir, né? Poder evangelizar. Porém, o que ocorre? Nós sabemos que você tem, dentre os cristãos, indivíduos que eram judeus ali, que se converteram ao cristianismo. Então eles trouxeram já um legado do judaísmo, eles já trouxeram uma bagagem, vamos dizer assim, ali do próprio judaísmo, além de romanos e outros indivíduos pagãos que se convertiam também ao cristianismo e também traziam sua própria bagagem. Mas o que o cristianismo exige é justamente essa questão da busca justamente pela
vamos dizer assim, pela conversão, pelas obras, né, pelos atos, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que o que prevalece é o Novo Testamento, são os mandamentos de Cristo, a doutrina de Cristo. Então a velha aliança, sempre tirando obviamente a própria lei mosaica, que ela continua valendo, questões ali meramente estéticas da velha aliança são já descartáveis, elas já não se aplicam, digamos, no Novo Testamento, né? Assim como obviamente o paganismo, tirando a questão ali filosófica grega, que ela ali a filosofia que muita coisa se adequa, né, digamos, incorporada ao cristianismo, enfim, são coisas benéficas. A grande maioria da questão estética em relação à crença pagã é descartável, né? E obviamente se exige isso. A própria ortodoxia cristã, ela exige, ela separa essas coisas. Então é sim, não é não. Com o cristianismo é assim, ou você abraça a Deus ou você não abraça a Deus. Não existe meio termo, né? Como diz o Sr. Miyagi, né? Karatê bom ou karatê mal, não existe karatê mais ou menos. Então você tem que escolher um lado, né? Basicamente era isso, você tinha que abraçar a fé cristã ou, enfim, não abraçar a fé cristã. Só que existiam aquelas pessoas que ficavam nesse mais ou menos, aquelas pessoas que abraçavam a fé cristã, mas que ainda tinham um pé, digamos, em coisas que não eram certas, pessoas que ainda tinham aquelas manias, aqueles vícios e que, digamos, não queriam se consertar, né? E principalmente esse problema era muito latente, digamos, em Roma, por exemplo, né? Roma era um grande problema, um problema muito latente, que as pessoas, elas, vamos dizer assim, se convertiam, principalmente as oligarquias, os patrícios, a alta casta, não tanto os pobres, os trabalhadores, o pessoal mais povão, né, vamos dizer, os militares, enfim, que se convertiam e, digamos, seguiam a ortodoxia, né? Eles abraçavam a ortodoxia. Só que o pessoal da alta casta, e alguns militares de alta casta também, eles eram tão orgulhosos do seu panteísmo, né, do paganismo romano, que eles convertiam mais pela questão da conveniência. Se as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, vamos entrar na moda e nos convertermos ao cristianismo porque era bonitinho, né? Basicamente a ideia desses débeis aí era basicamente essa. Então o que acontecia? O sujeito se convertia, mas ele preferia aceitar o que era conveniente para ele. E se aparecesse um indivíduo que ele mostrasse para você, essa interpretação aqui é mais conveniente, se você seguir isso daqui, você pode continuar fazendo o que você quer da sua vida e nada muda, entende? Então, isso aqui é conveniente para mim. Então, basicamente, é aí que começa o grande problema, né? Por quê? Se a gente pegar essa questão aí do início do cristianismo, pelas informações estarem se conectando essas informações, né, ali pela questão dos próprios apóstolos, né, pelo legado deles estar sendo compilado, né, até porque eles estavam em regiões diferentes, quando fizeram seus martírios, até os seus discípulos organizarem todas essas informações, né, no próprio Novo Testamento. Muitas das interpretações elas ficavam errôneas. Algumas delas justamente pela questão da própria Trindade, já desde o início. Olha que loucura, né? No caso da gnose, ela basicamente, né, os seus percussores, aí, os seus filósofos, entre aspas, né, os seus teólogos, que são aí Marcião, Basílides, né, e Valentim, que seriam os três principais expoentes aí da gnose. O que ocorre para esses indivíduos? Basicamente vamos dizer assim, eles vão atacar já desde o início, eles já vão errar, não simplesmente errar, mas perverter a própria questão da Trindade na pessoa de Deus Pai, né? Vão ter outros heréticos aí que vão mexer na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, no próprio Espírito Santo, enfim, coisas malucas, né? Em Nossa Senhora, vão ter coisas assim bem complicadas, né, nesse sentido. Mas no caso dos gnósticos,
eles vão mexer justamente na imagem de Deus Pai. Porque eles vão beber literalmente do legado da Cabala, nesse dualismo persa. Eles vão pegar o mesmo bonde da Cabala, basicamente. O que acontece? Eles vão lá e eles começam a perceber a seguinte questão, né? Seguindo esse legado aí dos cabalistas. Vamos lá. Deus é, lá no caso, na visão cabalística maluca, o Deus bom foi lá, criou o mundo bom, e o tal do demiurgo vai lá e cria toda a humanidade sofre, né? Cria todo o mundo material, a humanidade está aqui para sofrer, para apanhar, tudo é mal, tudo é ruim, tudo é terrível, enfim, todo mundo tem que sofrer na cabeça deles, né? Todo mundo vai, que nem aquela música da Marília Mendonça, né? Que no final todo mundo vai sofrer, né? Enfim, então a cabeça deles era basicamente isso, era só sofrimento, sofrimento, sofrimento. E o que acontece? Na cabeça deles, olha que loucura, você já tem esse pensamento aí dualista, né? de Deus ser mal, de ter uma parte má de Deus. E obviamente na ortodoxia cristã, ali fresquinho para todo mundo, Cristo falando por seus apóstolos, Deus é 100% amor, está aqui a minha prova de amor, eu vou lá, no caso o Messias vai lá, se permite ser crucificado, né, sofrer por toda a humanidade, derramar o seu sangue lá, enfim, passar por toda humilhação, pela paixão, né, pela dor, né, ali morrer, né, ir para a mansão dos mortos, ressuscitar no terceiro dia, passar por toda essa questão, para chegar duas criaturas débeis, lá 2, 3 débeis, e dizer, não há Deus, tem uma parte de Deus que é má. Tipo, Deus bom fez uma parte, só que Deus ruim detonou com tudo. Aí na cabeça deles o que era? Vem o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse uma mensagem, né, um enviado desse bom Deus, anunciando a questão aí da Boa Nova, né? Eles têm a crença em Cristo, né? Anunciando a crença da Boa Nova, porém justamente anunciando, o Apocalipse existe, está vindo, né? Como se fosse não na questão de como a ortodoxia lá prega, né, de que nós temos que viver a era cristã, nós temos que viver aí as nossas cruzes, né? Nós temos que levar as nossas cruzes na vida tal como o nosso Senhor Jesus Cristo levou a dele, né? Nós temos que levar os nossos ali a nossa vida, né, segundo a vontade de Deus, né? E nós não escolhemos o Apocalipse, nós não escolhemos o período, a hora, a forma como vai ocorrer, nós não temos esse poder, somente Deus, somente Cristo sabe esse momento, somente Deus sabe esse momento, e somente Ele pode dar o pontapé inicial nisso. Então nós não temos esse poder, nós seres humanos não temos esse poder. Porém, na visão gnóstica, o que acontece? Eles começam a justamente teorizar que o Apocalipse já tinha data marcada, né, que era algo iminente. Então eles começam a fazer a mesma coisa que os cabalistas fazem, a desprezar basicamente o mundo material, né? Então isso por si só já é algo extremamente complicado, né? E entre as características ali, basicamente, né, que os molda, é justamente essa questão do uso de representações mitológicas, né, o dualismo persa, eles tinham muito dessa ligação persa, a interpretação extremamente imaginativa, no caso da Bíblia, né, no caso a simbologia dos números. Então sai muito da própria lógica, né, da lógica, que nem por exemplo no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tudo muito lógico, todas as passagens, né, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, de suas pregações, né, antes da própria ressurreição. Então é tudo muito lógico. Agora para eles não, eles começam a usar muito de argumentação imaginativa nesse sentido, para justamente ancorar essa ideia do dualismo, né? Então isso por si só também já é uma interpretação errônea. Simbologia de números, o que é algo que no caso a ortodoxia cristã
taxativamente contra a simbologia de números, que nem nós temos, obviamente, existe uma simbologia para os números, existe realmente, mas quando tem-se a ver com a questão da vontade de Deus, que nós já falamos aqui na questão do Apocalipse, lá sobre o número 7, número 13, enfim, alguns números, mas que tem a ver com a vontade de Deus em relação a períodos, em relação a coisas que se constatam pela própria lógica de Deus, né? E não pela questão que o ser humano escolhe. No caso dos cabalistas, não, dos cabalistas e dos gnósticos, né? Eles começam a se basear em números ali, em coisas meio malucas, tipo, a soma de não sei do que tem a ver com a vontade de tal pessoa, tem a ver com tal período. O Apocalipse vai acontecer aqui, porque a humanidade tem que ser, tal coisa tem que ser destruída aqui e ali para que tal coisa aconteça. Então isso é totalmente taxativamente proibido, é algo que o cristianismo rechaça, tanto que a questão do horóscopo é uma coisa que a Santa Igreja rechaça. Ela é totalmente contra o horóscopo, porque a única coisa que vamos dizer assim, que a gente pode colocar assim, a astrologia tal como a gente conhece nos dias atuais, ela se encaixa simplesmente na questão lógica em relação aos temperamentos humanos. Isso é lógico, uma coisa que é factual, né? O temperamento humano é algo factual e muda de pessoas para pessoas. Porém, a numerologia em relação ao horóscopo é algo que a igreja rechaça completamente. E no caso dos gnósticos, justamente por essa questão aí do Apocalipse fabricado, aí, nessa busca incessante por Apocalipse, eles basicamente se ancoram nisso, né? Eles vamos dizer assim, são exageradamente, vamos dizer assim, crentes nessa questão, né? O que é algo que vai contra a ortodoxia cristã. Obviamente, nós já falamos a preferência pelo gênero apocalíptico, uma postura esotérica, ocultista, por sinal, né? Pois o gnóstico acredita ser beneficiado pela revelação de um segredo transmitido apenas aos iniciados. Então se torna quase que uma espécie ali de sociedade ocultista, já ali nos seus extremos, né? Eles começam a adotar essas numerologias malucas e começam a acreditar que isso aí tem que virar uma espécie de ocultismo, né? Então, basicamente, eles começam a odiar o mundo físico, vamos dizer assim, odiar o mundo físico, odiar a própria carne, odiar o próprio ser, e eles acham que, digamos, eles têm que autodestruir a eles mesmos. Então é uma coisa assim estranha, né? É uma coisa completamente bizarra, né? Se o pessoal está vendo que tem alguma ligação com os tempos atuais aí, já começa a entender, né? Como é que a situação funciona. Uma atitude, né, anticósmica, enfim, como nós já dissemos, entre a questão de que tudo que é invisível, tudo que é atemporal, que é fora da entropia é bom, e tudo que está dentro da entropia é mal, né? Então, nessa questão já foi aí complicado, né, nesse sentido, porque essa heresia, no caso da gnose, ela justamente, por ela pregar essa questão, ela justamente começa a confundir as pessoas, né? Querer justamente confundir aí a interpretação das pessoas, né? Em relação ali a própria Trindade, né? E a igreja, no caso a ortodoxia cristã, a ortodoxia católica, né? A Santa Igreja vai ter de combater essa questão, né? Justamente ali lutando nessa linha, né? Porque, vamos dizer assim, você tem de comprovar, né, mostrar novamente, através da lógica, que vamos dizer assim, Deus, ele tem um propósito para tudo. E como ele é um Deus único, um ser único, em três indivíduos, né, depois nós vamos explicar
porquê também da questão da Santíssima Trindade, ele ser uno e trino, né? Essa comprovação também, né? Tem a ver com outra heresia também que ocorre para frente, para ser comprovada essa questão. Deus é um único ser com 3 indivíduos diferentes. Ele é um ser em 3 seres diferentes. Ele é Deus Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então, ele veio enquanto forma humana, enquanto homem, enquanto ser humanoide, para viver entre nós, né? Ele é Deus, uma vez em que ele é o ser criador, ele é o ser máximo acima da entropia e fora dela, né? E ele é Espírito Santo na questão da manifestação da vontade dele em toda a sua criação, né? No caso aí entre a ânima, né? Toda a criação, o Espírito Santo. Então, vamos dizer assim que para os gnósticos eles já atacam a questão de Deus Pai, né? E a igreja tem que mostrar para eles, não, vocês estão fazendo uma coisa absurda. Por quê? Tudo tem um sentido para Deus, inclusive a materialidade, né? A entropia. Se Deus criou a entropia, é porque ela tem um sentido e porque é uma passagem, vamos dizer assim, uma formação para a alma, é um desenvolvimento da alma no seu caminho à plenitude, né? A convivência com o próprio Deus. Então, o espírito ele é formado nessa questão da entropia e ele vive fora dela. Ele vive ad eterno, né, fora dela, justamente na presença de Deus, né? E para o gnóstico ele já pensa de forma diferente. Ele acha que o espírito está completamente desprendido da materialidade. Você não está aqui vivendo na materialidade, e o que está aqui não é real. Eu posso detonar com o meu corpo que eu não estou nem aí. Isso é errado, porque para Deus, obviamente sua criação, como ser humano é imagem e semelhança de Deus, automaticamente ele é um templo. O ser humano é um templo. O seu corpo, o seu ser, ele é um templo. Então, antes de você fazer nos dias atuais, antes do indivíduo fazer uma tatuagem, antes do indivíduo colocar um piercing, sei lá, né, fazer qualquer coisa parecida, faça isso. A pessoa pode até fazer algo assim. Ninguém é proibido, né? Mas entenda que o seu corpo é um templo, né? E não é vamos dizer assim, uma vitrine para uma loja para uma loja de coisas estranhas. Não é assim. Seu corpo é um templo. Então, justamente por isso, não se deve, digamos assim, atacar a si mesmo, destruir a si mesmo, buscando aí uma espécie de redenção, uma espécie de salvação automática, né? Como se fosse uma autodestruição coletiva, né? Então, por si só, isso já é uma heresia, né? Uma interpretação completamente errônea. E para vocês verem que tanto na Cabala quanto na gnose, você tem uma semelhança justamente nesse sentido. Do que, né, nessa questão de heresia, que começa com uma coisa simples, uma coisa pequena, né? A heresia ela começa com uma coisa pequena, uma falsa interpretação ou uma interpretação errônea, né? Mas cuja intenção ela se torna má no sentido que você começa a querer prolongar isso e não buscar se corrigir ou simplesmente ali permanecer já no problema que você fez. Não, você começa a ampliar isso, né? Justamente por esse sentido, né? Então você começa aí a criar uma bola de neve, um bolo de problemas, né? que começa a acontecer. Começa com uma coisinha simples, que nem o caso aí da gnose, né? E vai aumentando. Começou com uma simples questão de interpretação, daqui a pouco ela passa para a própria materialidade, passa para o convívio entre as pessoas, passa para a questão ali de interesse, que nem a pessoa que se converte simplesmente por interesse. Então é mais fácil eu ser gnóstico e achar que, por exemplo, Deus ali por esse Deus mau existir, então eu posso pecar à vontade
Olha só que loucura. Isso está dentro da gnose, inclusive, tá? Isso é algo que faz parte da gnose. Se existe uma parte má de Deus, então eu estou livre para pecar à vontade enquanto eu quiser. Porque no final o Deus bom vai me salvar. Entendeu? E o Deus mau é que está me corrompendo. Olha que loucura. Então, para a cabeça deles já se quebra no meio a questão da salvação. Porque a salvação ela necessita das boas obras. A salvação ela necessita que o ser humano ele busque se corrigir. Né? Então, o pecado, nessa visão, ele não é bem-vindo. Ele é completamente rechaçado. Então, a pessoa tem que ter essa compreensão de arrependimento, de que você está fazendo uma coisa ruim. E para a gnose, não. Para a gnose, você está cometendo pecados à vontade, pecando à vontade, porque no final você vai ser salvo de qualquer jeito e por causa dessa divindade má. Então, tudo isso vai se acumulando e vai virando um bolo de neve, virando um sério problema, né? E isso acaba tendo de ser combatido, né, até de certa forma. E nessa busca, né, por combater justamente esse mal, né, vão surgir alguns clérigos, né, alguns padres, enfim, da Santa Igreja, que serão os primeiros doutores aí basicamente que a gente chama de doutores, né, dentro da igreja, que são aqueles que irão justamente defender a própria filosofia da igreja, a própria ortodoxia, né, nessa guerra, nesse embate contra justamente esses hereges, esses indivíduos que convertiu indivíduos de forma completamente errônea e não para o cristianismo, sim para uma espécie ali de paganismo reformulado, né? Uma coisa completamente errônea. Né? E dentre estes doutores, esses célebres indivíduos que combateram justamente esses hereges, né? Estavam ali Santo Inácio de Antioquia, né? Que foi ali talvez o maior defensor da ortodoxia do período, né, que combateu ferrenhamente os gnósticos, né, combateu ali Valentim, né, combateu ali enfim, a Marcião, né. Nós vamos ter talvez um dos maiores também, que é São Policarpo de Esmirra também, que foi também um grande defensor também da ortodoxia, filósofo também ferrenho. Podemos citar também Justino Mártir também, né? Tertuliano de Cartago, que também foi um grande defensor também da ortodoxia. Vamos ter Melitão de Sardes, Teófilo de Antioquia, dentre outros também, que foram doutores no período, né, célebres defensores aí da Sagrada Escritura, né, do próprio catolicismo, da Santa Igreja e do cristianismo em si. Né. Então, eles justamente lutavam contra essas más interpretações, né, esses vilipêndios aí da própria crença em si, né? E que justamente através ali de reuniões, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, conversas, né, ali entre os próprios bispos, entre os papas do período, se constatou-se, né, que deveria ser condenada, né, essa prática, né? E a gnose assim ela vai ser condenada, né? Tanto Marcião quanto Valentim, né, e outros praticantes ali do gnosticismo, eles vamos dizer assim, bispos, né, do gnosticismo, eles serão excomungados, né, da Santa Igreja, serão expulsos, excomungados justamente pela prática terrível deles, né? Até pelo período a Santa Igreja não ter uma maior ação, justamente não ter um poder político, um poder ali talvez mais bélico, enfim, eles não tiveram ações maiores também, né, que deveriam ter sido feitas, inclusive contra esses indivíduos, que eram realmente ameaças, né, indivíduos aí que realmente eram perigosos, né, mas que eles serão obviamente socialmente rechaçados aí, né, essa heresia maluca, né? Essa ideia maluca de dualismo, né? Então isso leva a sérios problemas, né? Que começa de uma coisinha simples, de uma má interpretação, e vai terminar em pecados, vai terminar em
enfim, atentados sociais, em coisas aí que pervertem justamente a vida das pessoas, né? Então leva a coisas ruins também. Outra coisa, a gnose, assim como a cabala, também não deve ser seguida de forma nenhuma. Por quê? À medida em que, tão ruim quanto a cabala, né? À medida em que você segue a gnose, ela começa a fazer mal à vida da pessoa, uma vez em que ela é autodestrutiva, né? Você, digamos, está visando uma sociedade, obviamente, tal como todo cristão, né? Nós vemos aí, o nosso objetivo é a vida eterna, mas no caso do gnóstico, ele busca isso não de acordo com o seu tempo, de acordo com a vontade de Deus, ele quer se autodestruir, né? E isso, com o tempo, começa a se manifestar de formas diferentes, seja aí pelo miserabilismo não voltando-se, né, para salvação, para, como se diz, como um sacrifício para a salvação das almas, enfim, um desprendimento, né, em relação ao trabalho, ali, às obras, para enaltecer o nome de Deus, enfim, para uma boa causa, né? Você está fazendo aquilo ali simplesmente para ter uma espécie de desprendimento material, coisa parecida assim, visando uma salvação antecipada ou qualquer coisa parecida. Então isso vai se manifestar em ali práticas errôneas ali em séculos posteriores aí, né? Ainda dentro do Império Romano, no final do Império Romano, como também vai se manifestar na Idade Média, né? No auge da Idade Média, inclusive, antes ali do esplendor do século XIII, né? Que nós vamos ter uma heresia terrível, não vamos falar ainda o nome dela, que foi talvez a pior, né, da história, uma das piores, mas que justamente vai se manifestar de forma prática, né? A gnose, que vai ser ali na base da tortura, do autoflagelamento, coisas assim bizarras mesmo, né? Então, provenientes da gnose, né? Quando o pessoal assiste aqueles filmes idiotas lá, como por exemplo o Código da Vinci, em que o indivíduo fica se flagelando lá, aquilo não tem nada a ver com ordens religiosas, cristãs, católicas, e sim com heresias, né? No caso da gnose, né? Então, tem essa questão na Idade Média, que vai surgir uma seita herética que justamente vai botar a gnose em prática, assim como a gnose ela está presente também dentro do iluminismo, né? Além, é claro, das ideologias modernas, tá? Em que muito aí está presente, por exemplo, dentro do progressismo e do desconstrutivismo nos dias atuais, que prega nada mais do que aquilo que a gnose prega, né? Que é a desconstrução do indivíduo em busca de uma espécie de sociedade perfeita, de mundo perfeito, em que você vai viver de forma perfeita, você tende a se autocorromper, autodestruir, você tende a se autoflagelar, né? Que é o que acontece nos dias atuais, né? Principalmente entre alguns jovens que vão lá para amenizarem dores que na realidade são nada mais do que ali fantoches psicológicos criados pela própria sociedade, por consumismos baratos, ideologias coletivas baratas, nessa busca por uma aceitação ali medíocre, que se autodesconstroem, se autoflagelam, das formas mais terríveis, né? Desde flagelo físico mesmo, né? Que muitos cometem, alguns cortando, né? Como o pessoal sabe aí, fazendo essas coisas bizarras, até mesmo se drogando, enfim, cometendo as coisas mais absurdas possíveis que muitos jovens cometem, e até adultos, né? Cometem hoje em dia, justamente buscando essa espécie de alívio dos problemas, de se livrar dos problemas. Então isso é basicamente a gnose escrita. O progressismo é literalmente a gnose viva, atuante na sociedade moderna. Quando você vê
os problemas que nós vemos hoje dentro do progressismo, dessas loucuras desconstrutivistas, você está literalmente vendo a gnose agindo, né? O gnosticismo vivo e presente, né? Que é uma das piores heresias que já existiram, que foram combatidos pela Santa Igreja, já foram desmentidos, já foram jogados no lixo da história justamente por ser algo terrível, algo errado, mas que as pessoas continuam aí sem saber, né, involuntariamente, né? Porque a gnose hoje ela já não é mais uma, como nós já dissemos, já não é mais uma seita, uma heresia ali, uma doutrina, mas é basicamente um combustível dentro das ideologias aí materialistas, né? Basicamente já um fator atuante dentro, que as pessoas elas não sabem o que é, mas que voluntariamente fazem na praxis, né? Na prática diária. Então, para o pessoal ter uma ideia. Bom, pessoal, hoje o nosso objetivo foi justamente ter falado a respeito dessas duas heresias, né? E como que elas vão ser aí, vamos dizer assim, agentes terríveis em relação à humanidade, né? No decorrer dos séculos aí, muitas das coisas ruins que irão acontecer na sociedade posteriormente partirão do cabalismo, da gnose, enfim, né? E de afins, né, dessas questões, né, que já foram combatidas tanto pelo judaísmo quanto pela Santa Igreja, mas que, enfim, tentam se renovar aí, né, o tempo se aproveitando aí às vezes dos próprios erros, né, da humanidade, enfim. Né. Bom, pessoal, mas espero que tenham gostado aqui do nosso conteúdo de hoje, né. Quem gostou, dê um like aí no vídeo, né, siga aqui o nosso canal para maiores novidades. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, estamos aí à disposição. Mas aí para os nossos vídeos seguintes vamos dar continuidade à questão da história, né? E abordando aí temas que justamente tem a ver com filosofia, com a cultura, artes, né? Com o desenvolvimento aí da própria humanidade. Bom, pessoal, mas desde já agradecemos novamente e fiquem ligados aí no nosso canal, né? Desde já, muito obrigado.